Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Foi sancionada em março a Lei do Feminicídio, que torna crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras questões de gênero. Para analisar o tema, convidamos o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Gaúcho, João Pedro de Freitas Xavier. Doutor João Pedro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Como o senhor avalia a publicação dessa lei que busca reduzir a taxa de homicídio feminino no país? Satisfação, Marco, estar novamente aqui no programa, e eu vejo, e o Ministério Público vê com muito bons olhos o advento da incidência da qualificadora do feminicídio, ou seja, aquele homicídio praticado contra a mulher por questão da condição do sexo feminino ou numa situação de violência doméstica e familiar. Não é? É bom que se diga já de começo, porque a população entenda que o feminicídio ele não é qualquer homicídio praticado contra a mulher. Não é? Se for uma discussão de vizinhos onde resultar a morte e não for por uma situação de menosprezo à condição de mulher e nem por uma situação de violência doméstica, ele vai ser um homicídio normal. A qualificadora do feminicídio, para que a população saiba, o homicídio ele tem pena de 6 a 20 anos. O feminicídio, se for praticado nas situações descritas na lei, a pena passa de 12 a 30, os limites mínimo e máximo. Então, o feminicídio, quando houver o menosprezo à condição de mulher, ou quando houver uma situação desse crime ser praticado no ambiente doméstico, das relações domésticas familiares, não é? A semelhança do que acontece, por exemplo, na Lei Maria da Penha, aí então a pena é maior. E isso veio a resolver uma situação jurídica que há muito tempo preocupava a todos que atuam nessa área, que é exatamente qual a qualificadora do homicídio que incidiria, se seria a motivação fútil ou a motivação torpe, né? E a lei hoje, os juristas divergiam acerca disso, e a lei hoje pacificou isso, porque vai se tratar sim de um feminicídio, de uma figura qualificada que é considerado crime hediondo. Uma estatística mostra que o Brasil é o 7º país onde mais se mata mulheres no mundo. A média passa de 10 mulheres assassinadas por dia. Por que esse tipo de crime acontece, doutor João Pedro? Segundo os especialistas, isso acontece por questões culturais, né? Nós vivemos numa sociedade com uma cultura patriarcal que vê a mulher como alguém que tem que se sujeitar à autoridade do homem, não é? Assim vale para a filha, assim vale para a esposa, assim vale inclusive para a própria mãe, não é? E exatamente por isso existe uma cultura de violência, que a mulher tem que suportar isso. Não é? E a evolução, o direito aqui está pretendendo pôr fim a essa cultura e inaugurar a cultura da igualdade, não é? Como acontece em países desenvolvidos. Por que não existe feminicídio? Por que o feminicídio é uma tendência na América Latina? E não acontece, onde quase todos os países criminalizam o feminicídio, mas isso não acontece na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra. Porque lá, nessas sociedades da Europa, por exemplo, já existe uma cultura de igualdade e não é necessário esse tipo de punição diferenciada. Mas aqui nós precisamos construir essa igualdade, dentre outras coisas, através disso. Muitos que são contrários a essa lei dizem, não, a lei não vai funcionar porque só punir não adianta. Não, mas a lei ela vem no bojo daquilo que já estabeleceu a Lei Maria da Penha, que também é um aspecto educacional, de mudança de cultura, não é só de punição. Né? É debate, é inclusão em currículo escolar, é disseminação de conhecimento, é debate público, que é isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Propiciar que a sociedade discuta. E também é bom que se diga que isso não é uma luta das mulheres, embora não deixe de ser, claro, né? Isso é uma luta da sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a frente parlamentar dos homens contra a violência. Isso significa o seguinte, e o parlamento é representativo da sociedade, que a sociedade não tolera isso. Não é as mulheres, a sociedade. Isso é uma luta da sociedade, não é uma luta exclusivamente das mulheres. Claro. Esse homicídio por questões de gênero passa a ser qualificado e, como o senhor mesmo disse aqui, a pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. O que o senhor acha dessa dosagem?
O grande problema, e os casos recentes de figuras notórias da República que foram condenados, né, a penas até elevadas, penas de mais de 8 anos de reclusão, né, e o grande problema é que a população já sabe que esses limites mínimo e máximo, eles significam pouco porque o cumprimento da pena prevê uma série de benefícios, não é? Então o sujeito começa cumprindo o regime fechado, logo depois está no semiaberto, logo depois vem a progressão, logo depois vem a comutação. Então isso são figuras que hoje a população começa a ver, mas esse sujeito não foi condenado a 8 anos, como é que está extinta a pena? Ah, houve progressão, houve remissão de pena, houve comutação, houve decreto de indulto. Então hoje a população sabe que esses limites em si eles não querem dizer muita coisa. O que a população sabe é o seguinte: quanto mais, mais efetiva é a resposta penal, não é? E isso os especialistas dizem, às vezes o que importa é que a pessoa saiba que ela vai ser punida, que aquilo não vai ser socialmente tolerado e que a justiça vai encaminhar uma punição. Então a certeza da punição, e se ela for uma punição rigorosa, melhor ainda, é algo que desencoraja o crime, segundo todos os especialistas. Por isso nós temos que saudar essa iniciativa agora do início do mês de março. A partir de então nós temos a criminalização então do feminicídio. A lei também prevê o aumento da pena se esse crime ocorrer diante de algumas situações específicas. Dá para o senhor relatar quais são? Perfeitamente. Isso talvez seja um dos grandes avanços dessa legislação. Vejam, o homicídio, o feminicídio, ele passa, é uma espécie de homicídio, não é? E é bom que se diga, homicídio não tem a ver com homem, né? O homicídio é a morte do igual. Homo é a raiz que identifica o igual. Então é uma pessoa matar uma outra pessoa. Mas vamos lá, o feminicídio, ele tem uma pena de 12 a 30 e essa pena pode ser aumentada, é o parágrafo 7º do dispositivo que previu isso, ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado em 3 situações. Durante a gestação ou nos 3 meses após o parto. E é muito comum, por exemplo, o sujeito tem uma relação com a companheira e ela engravida e a partir daí acontece violência que pode resultar na morte. Então, se acontecer isso, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, né? Também se ele for praticado contra menor de 14 anos ou contra maior de 60. Então, a fragilidade decorrente aí da condição de idosa ou da condição de muito jovem. E aí, fundamental esta, Marco, talvez seja a grande inovação. Se ele for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima, ou seja, se for cometido na presença dos filhos, do pai e da mãe daquela mulher que foi agredida, e o feminicídio ele pode ser consumado, pode ser uma morte consumada ou tentada, não é? Então a pena aumenta de 1/3 até metade. O que significa isso considerando os limites mínimos da pena? Uma pena que era de 12 anos, se aumentar de 1/3, ela pode começar de 16 anos. E se for a metade, ela começa de 18, a pena mínima. Né? E isso é uma punição muito significativa, considerando que se trata de um crime hediondo, que há uma série de empecilhos para a obtenção de benefícios na execução penal. Então nós temos que saudar sim essa inovação, especialmente nessa questão do crime praticado na presença de ascendente ou descendente, porque isso causa um trauma quase que irresolvível, né, para os familiares que presenciam esse tipo de violência. O senhor acredita que o aumento da pena desse tipo de crime pode ajudar a reduzir esse delito no país? Eu pergunto porque, da maioria das vezes, esse tipo de assassinato ocorre de forma totalmente passional. Pois é, a gente tem que discutir o que é paixão, né? Porque o amor, um sentimento como o amor, ele nunca pode justificar uma morte. Não é? E o que a gente vê analisando a linha evolutiva do tratamento penal dessa questão da passionalidade nos tribunais? Há estudiosos que já escreveram obras muito volumosas sobre isso, mas se nós lembrarmos lá na década de 70, não é? A defesa daquele homem
que tinha sido abandonado ou deixado pela mulher, ou a mulher já estava com outro, ela alegava a famosa legítima defesa da honra, lavar a honra com sangue. Nós temos casos de muito tempo na nossa casuística forense, né, que referem isso. E isso era uma excludente da própria ilicitude, do próprio crime. Não é? Se aceitava socialmente que o homem lavasse a honra com sangue. A partir daí, essa tese perdeu a força a partir de casos emblemáticos. Aí nós temos o caso do Doca Street, que é muito famoso no país, e depois nós tivemos outras situações muito parecidas, não é? E ela foi perdendo força porque a sociedade disse, não, mas isso é uma excrescência, e até demorou para que a sociedade reagisse a isso. E daí isso passou a ser arguido depois como uma privilegiadora, ou seja, só como uma causa de redução de pena, o que também não tem sido aceito. E hoje nós talvez estamos evoluindo para o conceito de dizer não, nós não queremos nem que se exclua o crime, nem que se diminua a pena. Ao contrário, nós queremos que essa conduta, por ela ser socialmente reprovável e por não ser aceita pela maioria da sociedade, não se admite que aquele homem deixado ou abandonado pela mulher, pela ex-companheira, que tenha ela como uma coisa, como uma posse dele. Ou seja, se ela não for minha, não vai ser de ninguém. Isso é extremamente reprovável porque isso coisifica a mulher, transforma a mulher num objeto. E isso que o legislador não quis. Se nós formos olhar os fundamentos da justificativa do projeto de lei que resultou na criminalização do feminicídio, diz exatamente isso, que era a tese que o Ministério Público defendia, e particularmente aqui o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros, de dizer o seguinte: se eu trato a mulher como coisa, esse crime é um crime que ele é abjeto, ele é repugnante, ele é torpe na linguagem daquela qualificadora outra que o próprio Código contempla. Então daria para dizer que o feminicídio é uma modalidade específica de torpeza, não é? Hoje, indiscutivelmente, uma situação dessas caracteriza um homicídio qualificado, crime hediondo, e a sociedade não aceita mais conviver com esse argumento de que a passionalidade é justificativa para condutas que a sociedade não aceita e não quer. Não é? Nós queremos fazer uma mudança cultural e por isso foi muito feliz o legislador, toda a discussão que permeou esse projeto, né? Ela conduziu a esta conclusão. A sociedade não quer mais esse tipo de alegação e passionalidade não é justificativa para matar ninguém. Amor é o contrário de matar. Amor é o contrário do crime. Doutor João Pedro, mais importante que a rigidez da pena, não seria uma certa conscientização que a lei busca trazer para alterar determinados padrões? Exatamente, Marco. Esse é que é o ponto. Muitos críticos dizem assim, o homicídio de mulheres, que envolve vítimas mulheres, não tem significativo percentualmente em relação ao número de homicídios, ele é pouco. O que acontece é que nós precisamos saber o seguinte, né? Além de o Brasil ser o 7º lugar nessa lista de países onde ocorre o maior número de mortes de mulheres, nós temos que entender que de cada 10 mulheres mortas, 7 são mortas por alguém com quem mantinham um relacionamento. Então, assim, a proximidade, o assassino da mulher, frequentemente é alguém com quem ela teve relacionamento. 7 em 10 casos são assim. 41% dos homicídios contra mulheres, eles acontecem no ambiente da casa, no ambiente doméstico. Então, a casa é um lugar inseguro para a mulher, talvez mais do que a rua. Isso não pode ser socialmente ignorado, não pode o legislador fechar os olhos, mesmo que percentualmente seja pequeno, né, em relação ao número total de homicídios. Isso é uma iniciativa que os dados não dão inteiro suporte a essa punição mais rigorosa. Se isso vai resolver, certamente que só a punição não vai resolver. Mas todo o debate público, todo o debate jurídico nos tribunais vai permear a sociedade, não é? Vai se difundir, vai se espalhar e nós vamos, eu não tenho a menor dúvida, nós vamos evoluir
para aquilo que se deseja, para uma sociedade igualitária, que a mulher seja valorizada, né, e respeitada nos seus direitos. Isso não é, como eu disse, uma luta da mulher, é uma luta da sociedade. Nós já temos a Lei Maria da Penha, que se tornou hoje um dos principais instrumentos no enfrentamento à violência doméstica, mas não seria necessário também uma melhoria nas políticas públicas? Essa foi exatamente uma das preocupações da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela tem dois caráteres que são extremamente importantes. Primeiro, que ela não é uma lei apenas com viés criminal, de aumento de penas, de mudanças em procedimentos penais. Ela é uma lei que permite o juiz, ao conhecer da situação de agressão, da situação criminal, ele também já conhece de outros aspectos que não são criminais. Por exemplo, afastamento do agressor do lar conjugal. Isso não significa necessariamente uma prisão, por exemplo, mas ele é afastado, como aconteceria numa cautelar de separação de corpos lá na vara de família. O juiz do juizado de violência doméstica, que é considerado quase que um juizado universal, ele conhece de questões tanto criminais como de questões cíveis. Então, por exemplo, se aquele agressor ele está no ambiente doméstico, o juiz pode afastá-lo. O juiz pode determinar a proibição de que ele se aproxime da vítima ou das testemunhas. Pode restringir direito de visitas. Pode disciplinar obrigação de alimentos para o sustento daquela mulher. Então, veja, a lei, em primeiro lugar, a Lei Maria da Penha é mal compreendida porque ela permite um arsenal de medidas que o magistrado, que o promotor criminal não poderia lidar se tratasse apenas de uma questão de uma agressão, de uma lesão corporal, por exemplo, ou de uma ameaça. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que ela prevê uma série de organismos, né, que fazem parte de uma rede que dá apoio a esse tipo de situação. Então nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, na maioria dos estados da federação, nos municípios nós temos canais aonde pode, claro que eles ainda têm que se desenvolver em maior número. Nós temos, por exemplo, no âmbito da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul, que é a Brigada Militar, nós temos as patrulhas Maria da Penha que ajudam e muito na fiscalização do cumprimento dessas medidas, porque o juiz, em 48 horas, tendo ciência de uma agressão contra a mulher, ele pode, desde logo, deferir medidas. E só para que a gente tenha uma ideia, no ano de 2014, no ano passado, segundo dados aqui do Tribunal de Justiça, foram mais de 54 mil medidas de protetivas concedidas. E destas, o maior número delas se refere exatamente à proibição de se aproximar da vítima, mais de 23 mil medidas de proibição de aproximação ou contato, sendo que 23 mil também elas impossibilitam que se aproxime de testemunhas que façam contato, e nós temos 7.633 casos só no ano passado de afastamento do lar conjugal. Isso demonstra a efetividade daquilo que a lei previu. Pois eu ia lhe perguntar exatamente, falando em medidas, como o Ministério Público Gaúcho vem trabalhando com a Lei Maria da Penha. Analisando, aplicando, divulgando, participando judicialmente e extrajudicialmente de diversos eventos, encontros, essa intervenção com as redes de acolhimento, de apoio, não é? O Ministério Público tem uma participação muito ampla, é lógico que os casos são em grande número, né? Recentemente, o Centro de Apoio Operacional Criminal promoveu um seminário aqui, por ocasião da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, não é? Nós promovemos no Ministério Público, com ampla participação, um seminário que, a meu juízo, é inédito, que ele tratou de examinar a efetividade da Lei Maria da Penha no cotidiano dos tribunais. Então nós não estamos aqui falando teoricamente, nós nos debruçamos sobre as dificuldades práticas, sobre as experiências de êxito para replicá-las e ampliá-las e examinamos também aonde nós não estávamos alcançando a efetividade. E o Centro de Apoio Criminal formalizou um documento que será difundido no âmbito do Ministério Público e também no âmbito externo para a gente buscar aperfeiçoar ainda mais esse instrumento importantíssimo que é a Lei Maria da Penha.
Né? Então, dessa maneira que nós estamos tratando, e nós temos assim uma expectativa muito grande de que isso seja ampliado, aperfeiçoado e que a sociedade entenda que a Lei Maria da Penha, que foi vista com maus olhos por alguns setores no começo, até se questionou a própria constitucionalidade da lei, que estava tratando desigualmente as mulheres, não é? E o próprio Supremo Tribunal Federal afastou essa suposta inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, como agora a lei do feminicídio também há alguns constitucionalistas, ou que se pretendem constitucionalistas, que dizem que essa lei seria inconstitucional. Mas eu tenho certeza que, assim como como aconteceu na Lei Maria da Penha, a criminalização do feminicídio também vai ser considerada constitucional, se é que chegar a ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal. E com essa nova legislação sancionada em março, o que muda na atuação do Ministério Público Gaúcho? Na verdade, o que muda é que hoje existe uma qualificadora específica, uma causa de aumento importante, como é aquela que eu referi, né, de crime praticado na presença dos filhos, de pais, não é? Isso vai dar muito mais efetividade. Toda a discussão social que permeou isto já foi muito importante. Nós tivemos, infelizmente, agora, em período recente aqui, um caso que eu acho que foi o primeiro caso de feminicídio consumado, né, em que o agressor está preso, certamente vai responder preso a todo o processo e certamente vai ser condenado a uma pena bastante rigorosa, né, e isso é o exemplo da concretização. Talvez não se refreie, não se impeça a ocorrência de crimes, mas é preciso que quem se predispuser a infringir a lei, vai ter um tratamento penal muito rigoroso, não só apenas de parte do tribunal do júri, que julga essas questões, e o júri espelha a visão da sociedade, que não tolera mais isso, como eu falei anteriormente, mas também na própria execução penal isso é considerado crime hediondo, uma série de benefícios não vão ser alcançados, não é? Vai haver um rigor e não existe mais essa tolerância social com a suposta passionalidade que antes tudo justificava e que hoje é rechaçada pela maioria das pessoas. Sobre o enquadramento, não vai haver dificuldade nenhuma na hora do enquadramento dentro da lei. Exatamente. Nós tínhamos esse problema de se saber se o crime seria o crime praticado por aquele companheiro, marido abandonado, namorado, enfim, que matava, né, supostamente por razão de ciúme, se isso seria um crime por um motivo fútil, que é um motivo pequeno, desproporcional, ou se ele seria torpe, né, um motivo abjeto, repugnante. Então, hoje não há dúvida, né, há uma previsão específica para isso, um homicídio praticado pela condição de mulher ou em decorrência de uma situação de violência doméstica, é bem a hipótese, né? E isto vai acarretar essa punição. É bom que se diga, e eu vou repetir de novo, não é qualquer morte de mulher, ou qualquer homicídio em que a vítima é mulher, é que é um feminicídio. Vamos tentar exemplificar isso de forma prática, né? Imagina que uma mulher vem dirigindo um carro e um homem um outro, eles colidem os carros e começam a discutir. Nessa discussão, o homem saca de uma arma e mata a mulher, né? Isso, em princípio, não é um feminicídio. Ele será um feminicídio se nessa discussão surgirem coisas tipo: você é mulher, você tinha que estar mesmo lavando louça em casa, não tinha que estar dirigindo porque a mulher não sabe dirigir. Se a discussão anterior revelar um menosprezo à condição de mulher, imagina uma vítima e um autor que não se conheciam, nunca se viram, mas se houver claro e patente, e frequentemente isso transparece, essa condição de menosprezo à condição de mulher, vai lavar louça, vai cuidar dos teus filhos em casa, isso transparece o menosprezo à condição de gênero e isto é feminicídio. Alguns especialistas disseram que feminicídio é o crime praticado nessas circunstâncias, o crime contra a mulher, e que o homicídio contra a mulher, sem essa conotação, seria o femicídio. Então nós teríamos o feminicídio e o femicídio. Mas o importante é que a sociedade não aceita mais esse tipo de conduta e pretendeu punir severamente quem ousar infringir essa norma. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem meio minutinho para suas considerações. De novo, Marco, uma satisfação estar aqui, debater de forma ampla esse tema. A gente sabe que o programa tem amplíssima repercussão, meio a estudantes e meio à sociedade em geral, e é importante que as pessoas
tentem entender a lei ao invés de criticá-la, não é? Entendo o fenômeno social que está por trás disso tudo, porque eu tenho certeza que ninguém vai discordar dessa necessidade de punição mais rigorosa para os casos de feminicídio. Quem se pretender estudar isso e assim, com o coração aberto, buscar entender as razões do legislador, não pode discordar disso. Ok, promotor de justiça João Pedro Xavier, que coordena o Centro de Apoio Criminal do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Sensação. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que o nosso programa pode ser revisto no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!